Dudu finalmente foi anunciado como jogador do Galo. Bora falar sobre essa transferência do Cruzeiro pro Atlético e, claro, se ele chega para ser titular no time do Cuca. Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Bora falar de Galo, eu sou o Henrique Faria, então já chega, se inscreve no canal, bora chegar aos 1.000 inscritos e deixa o like se você quer mais vídeos sobre o Atlético. Depois de ficar apenas 4 meses no Cruzeiro, o Dudu é jogador do Atlético. Ele assinou sua rescisão com o Cruzeiro, vai receber 15 milhões de reais do Cruzeiro, mas já é jogador do Atlético, assinou com um contrato próximo a 1 milhão, juntando a multa que ele vai receber de forma parcelada e o salário do Atlético, ele vai manter praticamente o salário que ele tinha na época de Cruzeiro, que ficava ali na casa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil. Então, o Dudu ainda assim consegue um excelente contrato, mas a forma que o Dudu saiu do Cruzeiro, depois de ter saído do Palmeiras também brigado, deixa o jogador desvalorizado no mercado. E aí fica com uma pulga atrás. Será que se ele for reserva no Atlético, ele vai ter um bom comportamento? Ou ele também vai causar algum tipo de confusão e vai sair pelas portas do fundo? Então fica esse questionamento em cima da postura e da conduta do Dudu nessa fase da carreira dele depois dos 30 anos, 33 anos de idade. Então ele já não é um titular absoluto como ele foi em grande parte da sua carreira. Então essa questão da titularidade e do comportamento, caso ele seja reserva, é uma coisa que preocupa o torcedor atleticano. Mas deveria preocupar também o Dudu, porque quando a gente puxa dessa última passagem dele pelo Cruzeiro e compara com outros jogadores que também perderam a titularidade, no caso do Gabigol, a diferença no comportamento e nas atuações desde que foram para o banco de reservas, o Gabigol se posicionou muito melhor. Não falou nada nos microfones, sempre que entrava, entrava bem, inclusive está encaminhando para voltar a ser titular. O Dudu foi na contramão disso. O futebol dele só foi caindo, falou muita coisa nos microfones e causou muita confusão nos bastidores. Então, a conduta do Dudu não foi bacana e por isso a preocupação do lado atleticano em relação a isso. O Cuca ligou para o Dudu, levou ele para o Atlético. Isso pesa muito, porque é um treinador que já tem a relação com o jogador, acredita no futebol dele e acho que está contratando o Dudu esperando que ele vá ser titular. Mas para o Dudu ser titular, ele tem que chegar no Atlético e jogar a bola. Não é só porque ele chegou que amanhã ele já vai ser o titular da posição. Inclusive, eu acredito que se alguém do Atlético for sair para a entrada do Dudu no time titular, vai ser o Rony. Eu acho que hoje quem está abaixo do quarteto ofensivo, Scarpa, Coelho, Hulk e Rony, o Rony é quem está deixando a desejar. E se alguém for dar espaço para o Dudu hoje, nesse momento, eu acredito que seja o Rony. Mas repito, para o Dudu chegar e ser titular no Atlético, ele vai ter que jogar bola. Porque além de já ter a hierarquia do clube, do Rony já está ali, do Coelho já está ali, do Scarpa já está ali. O Hulk não vou falar porque o Hulk não vai sair do time. Já estão ali nessa hierarquia, já estão desde o começo do ano, desde o começo do Cuca, nessa passagem dele pelo Atlético, já estão entrosados, tudo isso pesa. O Dudu tá chegando agora, então vai ter que conquistar essa vaga dele no campo. Mas eu acho que isso já foi muito bem alinhado pelo Cuca com o Dudu, e acredito que o Dudu vai jogar os grandes jogos do Atlético, ele sempre vai estar à disposição. Provavelmente ele não vai jogar todos os jogos, até porque o calendário é muito puxado. Mas os grandes jogos, nos grandes confrontos da temporada, eu acredito que o Cuca vai escolher o Dudu como titular. Se vai ser no lugar do Rony ou não, vai depender do momento, mas eu acho que sempre será Scarpa, Dudu, Hulk, Coelho ou Rony ou Júnior Santos, depende do momento. Hoje eu não tiraria o Coelho do time do Atlético por muitos quesitos. Ele é o principal jogador de beirada de campo. As principais jogadas do Atlético passam pelo Coelho. Ele é o único cara que consegue ter essa jogada de arrastar a bola, de passar por 2, 3, 4 marcadores na velocidade, no drible. E ele é o jogador que tem o 1 contra 1, coisa que o Atlético tem pouco no seu elenco. Então, por características de jogo, eu acho que o Dudu encaixa mais na função do Rony, até porque o Cuca pensa em usar o Dudu como um segundo atacante, um cara por dentro, para ajudar na criação das jogadas, vai ser menos exigido na questão de marcação, porque não vai ter que ficar acompanhando o lateral até a linha de fundo, ele marca o zagueiro, marca o primeiro volante, isso facilita o jogo para o Dudu também, mas também o Dudu tem que entender que ele vai ter que entregar um pouco mais sem bola do que ele vinha entregando no Cruzeiro. A exigência que ele vai ter no time do Cuca é bem menor do que a exigência que ele teria no time do Leonardo Jardim. No Cruzeiro, dificilmente ele voltaria a ser titular jogando pelo lado do campo, talvez por dentro, e o Cuca pensa em utilizar o Dudu por dentro no Atlético. Mesmo assim, se eu fosse o Atlético, eu não faria essa contratação. Acho muito arriscada pelo valor, pela idade do jogador e pelo tempo que o Dudu está sem jogar bola num nível alto, num desempenho muito alto, por muito tempo. Ele começou o ano muito bem no Cruzeiro, mas vinha de 2, 3 anos com dificuldades
no Palmeiras, saiu brigado do Palmeiras, saiu brigado do Cruzeiro e é um salário muito alto. Eu não faria esse investimento. Acho que o Atlético pode acabar se embolando nisso, até porque é um contrato longo, até 2027. Então, eu já ouvi até que o Atlético está achando um novo Eduardo Vargas. Não acho que é para tanto, mas eu não faria esse investimento. Mas o Cuca é esse jogador, obviamente, o Cuca sabe muito mais de bola do que eu, então o Cuca deve saber o que está fazendo, acredita no Dudu, mas é claro, tecnicamente, o Dudu é melhor do que todos, tirando o Hulk, todos os outros atacantes do Atlético. O Dudu joga mais bola do que praticamente todos os jogadores do Atlético, menos o Hulk, mas tecnicamente. Não depende só da parte técnica, tem também a parte física e a parte da entrega sem a bola, que está diretamente ligada à parte física, mas essa parte tática também é muito importante. Quero saber de vocês, contratariam o Dudu para o time do Atlético ou não? Deixariam passar essa oportunidade? Lembrando que ele está vindo sem custos e recebendo cerca de 50% que ele ganhava no Cruzeiro. Na questão financeira, talvez o Atlético tenha olhado por esse lado, de que não tenha que pagar a transferência, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.